Recentemente o senhor fez uma afirmação que não existe feminicídio. Que mulher nenhuma mata um homem por final de namoro. Então o senhor acha que machismo não existe, assim? O que o senhor faria de concreto como senador para isso? Número, revogar. Por exemplo, esse negócio de feminicídio atrapalha para você prender o vagabundo de verdade. O agressor de verdade. Quando o senhor faz essa afirmação, o senhor está contestando a legislação brasileira? Perfeito, e vou contestar sempre. Sempre que tiver conceito de professor de sociologia, conceito da esquerda identitária na lei, é que nem gênero. Eu só conheço o gênero literário. Você conhece outro, não? Mas o senhor acha que o senhor defende que deixa de existir? Eu acho essa não. nomenclatura? Ninguém provou para mim que tem outro gênero. Não, sobre feminicídio. Não, mesma coisa. Então, Ninguém consegue provar para mim o que é. O senhor defende que não existe no Código Penal a nomenclatura feminicídio? Se você quer punir vagabundo que mata mulher, você tem que colocar o cara na cadeia para a vida inteira. Você tem que acabar com saidinha. Você tem que dar o exemplo com uma legislação penal forte. O problema do Brasil, e que o Senado Federal pode e deve fazer o trabalho de fato, é de devolver a autonomia para os estados. Os estados, cada estado tem que ter a sua legislação penal. Se você se sente insegura hoje de andar na rua, você pode brigar com Brasília. Só que lá você vai estar brigando com o deputado federal baiano, com o deputado federal maranhense, com o deputado federal gaúcho. Nenhum deles está preocupado com o bem-estar do povo mineiro. Cada um está preocupado com o seu estado. Ou com seus interesses ideopatas, ou político-partidários, ou de cacique, ou de coronel. Agora, ou de mafioso, tá cheio de mafioso, bicheiro, vagabundo na política. Agora, nenhum deles está preocupado com a segurança do estado de Minas Gerais, da população de Minas Gerais. Mas eu não acho que tem uma nomenclatura. Se você muda isso, com você permite nome, que cada estado consiga ser e usar essa questão como um atrativo para chamar as pessoas. Minas Gerais é mais seguro. Por quê? Porque a nossa Assembleia Legislativa votou para prisão de morte, para homicida, para estuprador, para vagabundo. Agora não. Um professor de sociologia vai e começa um trabalho cultural que dura 30 anos. Vários professores começam a culturar as classes discentes, os alunos das faculdades de direito, com um conceito que ninguém sabe explicar o que é. Porque ele envolve motivação do assassinato. Ninguém sabe dizer por que alguém matou alguém. Eu só preciso punir o ato de matar alguém. Com veemência, com rigor. E se tem uma coisa que a gente não pode ficar é dependendo de outros estados e outros interesses alheios a Minas Gerais para trazer segurança jurídica e física para cá. Mas você não acha que a motivação já não é clara, de gênero? Letícia, porque como e a gente não pode um ficar homem, preso com essa questão. Mulher nenhuma mata um homem, só um instantinho, mulher nenhuma mata um homem por final de namoro. A gente não vê essas questões com tanta visibilidade. Mas você sabia que o número de homicídios de mulheres que matam homens é quase parecido com o número de homicídios de homens que matam mulheres? Mas pela mesma motivação? Não, porque não, o homem é que tá. mata, o homem violenta a mulher e mata a mulher pela sensação de superioridade, né? A motivação você nunca vai conseguir explicar sem generalizar. Você só consegue explicar a motivação no caso concreto e mesmo assim é difícil. A justiça penal tem dificuldade para fazer isso. A gente pega o resultado. Mas não é visível, não é uma questão estrutural? Visível? Não, isso daí é sociologia de extrema esquerda. Isso daí é que nem racismo estrutural. Quem repete essa ladainha é a pessoa mais racista do mundo. É aquela pessoa que, ao invés de enxergar outra pessoa na outra ponta conversando com você, enxerga a cor primeiro. Então, isso é coisa de racista. Então o senhor acha que machismo não existe, assim? Não, sempre vai existir. Todas as vicissitudes e idiosincrasias da humanidade vão existir e tem uma denominação específica para elas. A maneira como elas são instrumentalizadas, colocadas na lei e fazem a gente repetir uma coisa que a gente não sabe o que é, e isso é típico da esquerda e da extrema esquerda, é o problema que eu estou apontando aqui. Me explica o que é gênero. Sexo só tem dois, homem e mulher. Que diabos é gênero? Gênero masculino, feminino? Não conheço. Eu conheço o gênero literário. Eu adoro obras de ficção científica. Eu amo todas elas. Adoro terror. Adoro filme, adoro drama. Adoro um filme, adoro um romance de final da tarde para assistir no domingo. É isso que existe. Então. Até onde eu sei na biologia tem dois sexos. Qualquer outra coisa inventaram e colocaram na lei. Quer dizer que a lei está certa? Os nazistas falavam a mesma coisa. E fizeram tudo isso para prender judeu, matar judeu. Esse negócio, gente, é muito interessante isso, né? O império da lei precisa ser resgatado. Perfeito? O que está acontecendo agora é uma deturpação disso. Está sendo colocado na lei uma série de aberturas interpretativas para juiz, promotor, delegado, desembargador, procurador de Estado, toda a galera que ocupa o sistema de justiça fazer o que bem entender. E o problema disso não é a brigazinha ideológica de feministas contra conservadores.
Ou o Marco Antônio, olha que coisa absurda. O Marco Antônio não acredita no feminicídio. Isso daí já é enviesado. Primeiro. Segundo, Ministério Público Ambiental, Ministério Público do Trabalho, a Justiça Federal estão recheados de ativistas que pegam esses temas e tripudiam em cima deles. Essa última decisão do TST, da Ortobon, lembra dela? 300 mil reais de multa, não é? É um precedente nefasto isso. Desde quando uma coisa que nunca foi lei e não deveria ser lei, se fosse lei deveria ser declarada inconstitucional instantaneamente, vai lá o TST, não liga para o fato de não existir lei, multa a empresa com base numa questão subjetiva, como você disse. É como se um ministro do TST olhasse para a empresa e falasse: eu acho que tinha que ter mais mulher. Aí você fala: mas a CEO é mulher. Não importa, naquela região só tem homens. Mas você vai gerir uma empresa agora, TST? Eu não fiz. Eu acho que a maioria da sociedade brasileira não assinou esse contrato social. Eu não assinei esse contrato social. A legitimidade, ela está no legislador. O juiz, ele tem que cumprir a regra objetiva. Quando o juiz começa a inventar um monte de regra nova, que não está nem na lei, nem na Constituição, você está em terreno inseguro, incerto, imprevisível, e tudo pode acontecer, Letícia. Mas quando você pega não uma tem estatística... contrato respeitado pelo Estado no ambiente dessa insegurança jurídica. Quando você pega uma estatística, e isso é comprovado, por exemplo, cerca de 78 mulheres já morreram vítimas de feminicídio só em Minas Gerais, só no primeiro semestre. Então, independente ou não de nomenclatura de feminicídio, de nome, né, de não, mas semântica. aí tá, a gente vive numa sociedade que é aculturada exatamente com base nesses conceitos. As pessoas têm medo de discordar hoje no Brasil, o que é muito triste, porque isso emburrece demais o debate público. Então, todo mundo quer taxar alguém como radical para que a pessoa seja interditada, para que a palavra dela não seja entregue, para que ela não seja ouvida, para que criem um monstrinho. Ah, então agora o Marco Antônio é um monstrinho. Por quê? Porque simplesmente você não consegue me convencer disso. Entendeu? Eu não consigo ser convencido de que as estatísticas estão corretas porque a premissa do conceito é errada, porque feminicídio é indutivo, gera uma percepção falsa, é um neologismo entre homicídio, genocídio, com o objetivo de criar uma falsa percepção da realidade que homens estão sistematicamente matando mulheres só por uma questão de guerra exclusiva dos sexos. Isso não existe. Mas é uma sensação de superioridade, não é uma guerra exclusiva dos sexos. Mas ok. Mas não é quando tem paridade no homicídio de mulher com homem também. Se você pegar o número na sua o que o senhor faria de concreto como senador para isso? O número, revogar, tem que revogar isso daí. Revogaço. Não para semântica, mas para feminicídio, para acabar com esse problema. A única forma de você prender vagabundo é acabando. Por exemplo, esse negócio do feminicídio atrapalha para você prender o vagabundo de verdade. O agressor de verdade. Porque também gera um incentivo errado de falsas denúncias. Existe muita denunciação mentirosa no Brasil hoje. Muita denunciação. 90% dos crimes alegados sexuais ou de relacionamento, 92% desses crimes são denúncias ineptas. São denúncias que não têm correspondência e correlação com a realidade, não tem lastro fático. É a palavra da mulher. E você está vivendo num país ainda mais perigoso do que isso, porque a maluca da Tabata Amaral ainda está querendo aprovar um PL da misoginia para daí fechar o país de vez. A gente fala em Supremo ter dominado o país e instaurado um reino de terror aqui, essa é a judicialização total da vida. E olha o problema, quando você cria um monte de denúncia, as denúncias reais, os crimes reais, ficam diluídos no meio. Se atrapalha o trabalho da polícia de investigação. A polícia tem que conseguir investigar. Se você fica criando canais ilusórios, você só está criando papel e estatística. O governo tem isso para como é que é? Denúncia de violência LGTV. Que eu me recuso também a falar o nome de uma coisa que não existe. Né? LGBT, QIAPN+. Eu nem sei o que é isso. Isso daí é uma sopa de letrinha para mim.